a gente vai falar de uma forma mais aprofundada sobre cada uma das etapas da consultoria de imagem e também sobre os mitos e verdades que envolvem cada uma delas, tá? Que inclusive faz com que muitas pessoas não entendam o nosso trabalho e também que achem que é um serviço muito caro, que tem que ter muito dinheiro para passar por um processo de consultoria de imagem. Então, a gente vai desconstruir aqui algumas ideias, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Dentro da Semana de Moda Pro, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre personal stylist e consultor de imagem, né? A gente vai entender de uma forma um pouco mais aprofundada. Mas o fato é que a maioria das pessoas confundem a profissão de personal stylist com consultor de imagem. E dentro da consultoria de imagem, a gente não trabalha pura e simplesmente uma montagem de looks para uma ocasião específica. O nosso trabalho é um trabalho que envolve 3 aspectos, né? A aparência, a comunicação e o comportamento. Por isso, dentro de um processo de consultoria de imagem, a gente trabalha a construção de um estilo pessoal, que existem, né, 3 esferas que eu costumo dizer, costumo explicar muito para as alunas e também em todos os conteúdos. Essa semana, inclusive, teve um conteúdo que vocês gostaram muito, que é a respeito de, eu posso ter mais de um estilo? E sim, né, na verdade, um estilo pessoal bem construído, ele é a mistura de vários estilos, de vários elementos que transmitem a sua personalidade, os seus gostos pessoais, que respeita o seu estilo de vida e que consegue demonstrar através das suas roupas tudo aquilo que você deseja. Sabe, uma imagem que você se sinta de fato representada. Por quê? É muito importante dentro de um processo de consultoria de imagem que a cliente ela se sinta segura, poderosa dentro de um look e que ela se sinta honrada, que ela consiga honrar a mulher incrível que ela é. E o fato é que nem todas nós somos exatamente iguais. Então, o processo de consultoria de imagem é exatamente o oposto, né? É o oposto da moda. A moda é o coletivo. O estilo é individual, é aquilo que você faz, a forma como você usa, a forma como você combina, a forma como você insere os elementos de moda na sua imagem, no seu look, no seu dia a dia, é o que vai fazer do seu estilo ser algo único. Então, quando a gente entende isso, fica tudo mais fácil, fica tudo mais simples. Só que não é um processo tão simples assim. Até porque, se fosse, não teria, né? Todo mundo teria muita facilidade em falar: não, olha, eu me visto assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo, usa tudo que compra, mas isso não é um fato, né? Porque esse processo de autoconhecimento, ele é um pouco complicado. E porque, ainda assim, mesmo consumindo muito conteúdo de moda, a maioria das mulheres não conseguem entender os seus próprios estilos, quais estilos ela de fato se identifica, quais podem ajudar ela a transmitir tudo aquilo que ela deseja. Por que não é tão fácil assim? Porque, gente, a autoanálise, ela é difícil. Por que uma psicóloga ela não pode fazer terapia nela mesma? Mesmo uma psicóloga tendo todo o conhecimento de como guiar uma terapia, como usar técnicas, ferramentas para ajudar o seu cliente dentro de um processo de terapia, por que ela não pode fazer terapia com ela mesma? Porque, gente, na verdade, né, a autoanálise é algo muito difícil. É algo muito complexo. E, portanto, dentro do processo de consultoria de imagem,
nós temos a vantagem de não estar, né, nesse processo de autoanálise. Então, a gente está olhando para o outro, entendendo com o olhar empático, entendendo o outro, os gostos, as necessidades, as prioridades do outro na hora de se vestir. E nós usamos as ferramentas de análise, né? A gente tem uma etapa que antecede o processo de consultoria de imagem, que inclusive naqueles programas de televisão, no estilo Esquadrão da Moda, nos Estados Unidos tem vários outros também, né? Não só esse foi o que se popularizou no Brasil, então é bem provável que muitas de vocês já tenham assistido, mas e é muito bacana esse tipo de programa. Eles trouxeram uma visibilidade para a nossa profissão muito bacana, né? Muitas pessoas que não faziam ideia que existia a profissão de consultor de imagem passaram a conhecer a nossa profissão através desse tipo de programa. Mas qual que é o problema? O problema é que, por ser um show, né, é um programa de entretenimento. E como todo programa de entretenimento, ele tem algumas nuances que às vezes é para causar polêmica, é para deixar engraçado, é para deixar mais interessante, é para entreter. Não tem um foco, o intuito de informar de fato as pessoas. Então, o que acontece? Nesse tipo de programa, pula-se a etapa mais importante do processo de consultoria de imagem, que é a etapa investigativa. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a consultora de imagem não é a profissional que vai chegar deliberadamente e vai jogar tudo fora e que vai falar, olha, a partir de agora você vai se vestir assim. E a nossa principal habilidade que a gente tem que desenvolver é de entender o outro, é de olhar para o outro e tentando realmente fazer esse processo investigativo usando essas ferramentas, porque a gente precisa entender o desejo de imagem dessa cliente, o estilo de vida dessa cliente, a personalidade dela e como traduzir isso usando os elementos visuais, as mensagens das cores, das formas, das linhas, das texturas, para transmitir a mensagem que a nossa cliente deseja, mas respeitando a esfera mais importante que existe dentro de um estilo pessoal bem construído, que é a essência. A essência nada mais é do que a nossa personalidade, os nossos gostos pessoais, os nossos valores, eles precisam ser respeitados no momento que a gente se veste. Ao contrário disso, a gente vai se vestir de um personagem, a gente vai estar dentro de uma roupa e com aquele diálogo interno de que a gente não deveria estar usando aquela roupa. É muito importante respeitar a essência, por quê? Porque a autoconfiança, gente, ela transborda e ela transparece na nossa imagem, mesmo que seja inconsciente. Sabe? Então é muito importante a gente levar isso em consideração. Depois, nessa etapa investigativa, a gente também vai levar em consideração o quê? O estilo de vida da nossa cliente. Por quê? De nada adianta uma roupa ser linda, ser maravilhosa, só que essa roupa não cabe nos lugares que a nossa cliente frequenta. Não cabe dentro daquele estilo de vida que ela tem naquele momento. Então, levar em consideração o estilo de vida é extremamente importante e fazer adaptações para aquele momento, né? Porque o estilo de vida é algo que muda, pode mudar muitas vezes ao longo da nossa vida, seja uma profissão, seja uma mudança de país, seja uma mudança de cidade, né? Que pode alterar o seu estilo de vida, gestação, né? Depois que a gente tem filhos, as mamães aí sabem que a gente tem que ir por um período adaptar o nosso guarda-roupa. Nem todas as peças vão dar certo. Por exemplo, um comprimento mais curto, por mais que a gente goste, é difícil quando você tem que agachar, correr atrás de criança, um salto muito alto, muito fino. Então, são adaptações que a gente vai ter que ir fazendo ao longo da nossa vida, dependendo desse momento do nosso estilo de vida.
Então, isso também tem que ser levado em conta dentro de um processo de consultoria. E o outro aspecto é: qual é a sua projeção de imagem? Quais são as mensagens que você quer transmitir para o mundo? Mas, de fato, é a gente definir com clareza o que a gente quer transmitir para o mundo. Eu quero transmitir delicadeza, acessibilidade, eu quero ser uma pessoa amigável, eu quero que as pessoas se sintam próximas de mim. Não, eu quero transmitir uma mensagem de poder, de autoridade, de credibilidade. Então, essas definições vão ajudar, né? Vão ser informações que nós, consultoras, a gente vai pegar essas informações, a gente vai cruzar todos esses dados e a gente vai entender qual é a imagem atual da nossa cliente, qual é a imagem percebida que ela tem hoje e qual é a imagem planejada, aquele direcionamento de estilo que a gente vai trazer para essa cliente que vai ajudar ela a alcançar essa imagem que ela deseja, mas de uma forma que ela ainda se sinta representada, que ela se reconheça ao olhar no espelho. Porque um dos grandes problemas que muitas mulheres não investem num processo de consultoria de imagem é por achar que ela vai ter que mudar de estilo, que a consultora vai jogar tudo fora, vai falar que está tudo errado. E não é nada disso, tá? Então, essa é a nossa primeira etapa, né? Então, depois que a gente já criou o plano de ação para a nossa cliente, a gente vai ir para revitalização de guarda-roupa. E por que a gente não usa na escola a palavra closet cleaning? Porque closet cleaning nada mais é do que um detox. E o detox é uma etapa que antecede a revitalização de guarda-roupa. E essa etapa ela precisa ser feita pela cliente, num primeiro momento. E aí depois a consultora, ela vem para fazer aquela análise final, daquelas peças que a cliente está em dúvida se desapega ou não, daquelas peças que ela não sabe se faz sentido dentro do novo, desse novo momento, né? E dessa nova projeção de imagem, ela não sabe se vai ajudar ela a alcançar a imagem que ela deseja. Então são peças ali que ela está em dúvida e a consultora ajuda ela a decidir se faz sentido manter aquelas peças ou não. Às vezes a cliente tem uma peça que ela adora, que tem um apego sentimental, mas que ela sente que não valoriza o seu tipo físico. Então, com um direcionamento da consultora, você pode entender que realmente aquela peça não valoriza o seu corpo, que não valoriza você e te ajudar a fazer o desapego dessa peça, ou entender que sim, essa peça pode ser mantida e que dependendo da combinação de peças que você faz, você vai conseguir o efeito que você deseja, ou até mesmo um pequeno ajuste pode te ajudar a usar aquela peça, e aquela peça vai contribuir muito para o seu guarda-roupa. Então, tudo isso a gente faz dentro do processo de revitalização de guarda-roupa. E aqui o nosso trabalho não é dizer o que vai, o que fica. Essa, de fato, é uma decisão da cliente. E é quando a gente entende onde a nossa cliente tem os excessos e onde ela tem as faltas. Essa é uma etapa extremamente importante. A gente faz o inventário do guarda-roupa, a gente identifica se estão faltando algumas peças essenciais, peças chaves, peças versáteis que vão ajudar ela a conseguir usar tudo aquilo que ela possui. Porque o nosso principal objetivo dentro de um processo de consultoria, de imagem, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é tirar tudo e comprar tudo novo. Na verdade, o nosso maior objetivo é ajudar a nossa cliente a usar melhor tudo aquilo que ela já possui. Por isso que a gente diz que passar por um processo de consultoria de imagem ajuda a economizar. E isso são mitos que esses programas, como eu citei, eles criaram na cabeça da maioria das pessoas. Não é possível a gente conseguir encontrar tudo que a gente deseja para nossa cliente em uma ou duas idas no shopping. Por quê? Primeiro porque a gente não vai ter um orçamento ilimitado. O segundo ponto é porque essa peça, pensa, a gente está construindo
um guarda-roupa versátil. O nosso papel é construir um estilo, né, coerente, onde todas as peças conversem entre si, onde cada uma das peças que vão entrar vão ser um investimento a longo prazo. Então não faz sentido a gente comprar a primeira peça que a gente vê. E é isso que a gente aprende dentro do processo de consultoria de imagem. É esse o maior ganho do processo de consultoria de imagem. Porque você vai sim ajudar a cliente a mapear aquilo que está faltando, a gente faz uma listinha e ela vai comprar ao longo do tempo. Porque nem sempre em uma única ida no shopping, às vezes a cliente até volta com o dinheiro que ela foi para o shopping. Por quê? Porque às vezes a gente não encontra a cor, a peça na modelagem que ela precisa, que vai valorizar o tipo físico dela, não encontra no tecido, que vai ajudar a valorizar. Né? Dentro da Semana de Moda Pro, a gente vai falar muito da importância do tecido, que é algo que como que eu posso dizer? Gente, o tecido é uma coisa que ela é mais complexa do que a maioria das pessoas imaginam. Eu nem tenho como trazer conteúdos aqui para falar sobre tecidos. Dentro da formação, a gente tem um módulo completo, um módulo muito longo, muito exemplificado, e que é o que faz toda a diferença, sabe? Porque a peça, na modelagem certa, se ela tiver no tecido errado, não vai dar certo, não vai dar bom. E às vezes a pessoa até acha assim, porque, olha, eu ouvi falar que esse modelo de saia valoriza quem tem o meu tipo físico, só que eu já provei e para mim não funcionou. Às vezes ela escolheu a peça certa, a modelagem certa, mas no tecido errado, não vai dar bom. E o oposto também é verdade. Às vezes o tecido certo em uma modelagem que não é tão indicada assim para nossa cliente pode dar muito certo. Então, isso a gente faz dentro desse processo, nessa etapa de shopping, né? A gente faz essas indicações. E às vezes a gente até encontra na modelagem, mas não é no tecido ideal. E outra coisa, às vezes a gente não encontra na cor, a gente não encontra na estampa, a gente não encontra dentro, no valor também que a cliente quer pagar, dentro do orçamento dela. Então, tudo isso a gente leva em consideração na etapa de shopping. E um outro grande mito, né, é que então, mas então, se eu não tenho dinheiro, eu contratei o processo de consultoria de imagem com a minha consultora, e eu não tenho o dinheiro para investir nas roupas agora. Eu posso fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Não é uma obrigatoriedade, o seu maior ganho não vai ser em fazer as compras dentro do processo, e sim entender como usar melhor aquilo que você já tem. E entender por que algumas peças do seu guarda-roupa funcionam melhor, outras não, e isso vai te ajudar nas compras futuras. Você vai ficar com uma lista para ir comprando ao longo do tempo. Mas, independente disso, a etapa de shopping, ela nunca deve ser totalmente pulada dentro do processo de consultoria de imagem, mesmo que a cliente não vá fazer compras naquele momento. E por quê? Porque essa é uma etapa muito importante para a experimentação. É onde a cliente vai poder experimentar peças que, às vezes, ela tem alguns receios, que ela tem algumas crenças, porque ela acha que aquilo para ela não funciona. A gente vai conseguir mostrar novas combinações, saindo um pouco daquilo que ela já tem no guarda-roupa. Então, a gente consegue ilustrar várias técnicas de montagem de looks, várias leituras visuais que a cliente não tem disponível no guarda-roupa dela até aquele exato momento. Mas ali já vai abrir uma porta para ela entender como ela pode fazer essas escolhas, como ela pode usar esses conhecimentos em compras futuras. Então, essa é uma etapa extremamente importante e que não necessariamente, para você ter ganhos, você precisa investir em peças naquele momento. Toda consultora que já realizou pelo menos uma consultoria já recebeu esse tipo de feedback, que depois da consultoria ela passou a comprar menos
e ela aprendeu a usar tudo aquilo que ela tinha, que foi o melhor investimento, que ela nunca pensou que ela pudesse economizar tanto ao investir em um processo de consultoria de imagem. Aqui é a experiência de compra, que a gente já falou, né? Que então não precisa comprar, na verdade é só a gente entender o que está faltando e montar essa lista de compras futuras. E a quarta etapa é a etapa de montagem de looks. É aqui onde a cliente vê realmente todo o ganho dela dentro do processo, ao investir no processo de consultoria de imagem. É onde a gente vê o olhinho delas brilhando. E é a parte mais cansativa, gente, mas é a parte mais divertida. Eu sou suspeita, né, porque eu amo montar looks. E depois que você entende as proporções, depois que você entende as técnicas de montagem de looks, de como misturar uma estampa, como misturar uma cor, como misturar uma textura, como misturar estilos no look, assim, a gente ganha uma infinidade de looks. O nosso guarda-roupa realmente ele fica infinito. E a cliente ela percebe isso nessa etapa. Para você realmente ter essa transformação completa que a consultoria de imagem pode trazer para a sua vida, para suas compras futuras, para sua segurança, para sua autoestima, que você realmente vai conseguir levar isso para o resto da vida e vai conseguir continuar evoluindo, mas sem a necessidade, sabe, de ter que ficar recorrendo a um profissional sempre. Isso a gente só consegue com esse acompanhamento personalizado, com esse acompanhamento e esse olhar individual. Por isso que demorou para a gente conseguir implementar dentro da formação, mas eu não queria que fosse de outra forma. Então, hoje, todas as alunas passam por esse processo de consultoria de imagem, passam pela transformação, porque tem esse olhar realmente ali dentro das suas necessidades, dentro daquilo que é importante para você, respeitando a sua essência, seu estilo de vida e a sua projeção de imagem. É dentro desse tripé, né, dessas 3 esferas que a gente tem do estilo pessoal, que a gente consegue transformações que são incríveis, que são duradouras. A gente sempre, nas aulas de coaching de estilo, que é um módulo que a gente tem dentro da formação, eu mostro estudos de casos reais, de mulheres reais, que elas passaram pelo processo de consultoria comigo e que eu fiz essa transformação. Então, a gente olha desde o início, né, do processo da imagem percebida, de como elas chegaram dentro da consultoria, o que foi, né, o que aconteceu dentro desse processo, qual foi o direcionamento que ela recebeu, as mudanças que a gente fez nas combinações, nas escolhas, nas montagens de looks e o resultado final da consultoria. É uma aula que as alunas amam e é muito gostoso e é muito transformador. A verdade é essa, né? Um processo de consultoria de imagem feito de forma individualizada, ele é transformador. E também quando as alunas percebem, poxa vida, eu tenho conhecimento hoje que eu consigo ajudar outras mulheres a conseguirem esse tipo de transformação também. Porque hoje todas as alunas da formação saem com o mesmo nível de conhecimento que eu. Isso que era muito importante que vocês entendessem, que existem todas essas etapas que a gente vai passar durante um processo e que para a gente conseguir ter essa transformação de fato da cliente, a gente precisa passar por elas, seja presencialmente ou online, mas a gente precisa passar por todas essas etapas. E é por isso que muitas vezes, mesmo tendo muito conteúdo gratuito, a maioria das mulheres não se sentem seguras, não desconhecem os seus estilos, desconhecem o seu tipo físico, e é por isso que essa tem sido uma profissão que está em pleno crescimento, gente. É assustador o quanto, durante a pandemia, várias profissões,
né, sofreram um declínio, sofreram uma baixa, né? Meu marido é barbeiro, hoje ele tem uma barbearia, ele sempre foi atleta, mas já há mais tempo, 5 anos, ele tem uma barbearia e foi um setor que sofreu muito, né? Mas no caso da consultoria de imagem, eu não falo só por mim. Tanto que na época a gente ainda estava com o workshop aberto, e a gente teve que encerrar porque não parava de entrar gente, a mulherada toda doida querendo desenvolver o seu estilo pessoal, olhavam para o guarda-roupa e não entendiam o que fazer com aquilo. E a busca nesse período, porque também o posicionamento online aumentou tanto que todas as nossas alunas tiveram uma alta na demanda, na busca, na procura. E realmente foi um setor que teve um crescimento absurdo nos últimos 2 anos. E esse crescimento, ele não vai parar aqui. A curva de crescimento só está no começo, só está no comecinho. Até porque esse posicionamento online, digital, que as pessoas começaram agora, ele só tende a crescer, só tende a aumentar, porque as pessoas entenderam que o digital é uma excelente ferramenta para alavancar a sua loja, seja uma loja física de roupa, mas quem está no digital hoje vende muito mais, né? Tanto que durante a pandemia, a roupa, né, que foi, todo mundo ficou preocupado, eu tinha alunas, lojistas, tudo, e a gente não entendia o que ia acontecer, né, com o mercado da moda. Mas no ano de 2020 e 2021, teve, segundo o E-Commerce Brasil, né, teve um aumento de 60% das vendas em artigo de moda. A indústria mesmo ficou em choque. E uma coisa mais interessante, que a moda só perdeu para os eletrônicos, em um momento que estava todo mundo preso dentro de casa, né? Então a gente nunca ia imaginar algo assim. Só que a verdade é essa. As lojas continuaram vendendo e quem continuou vendendo foi quem estava se posicionando. Os profissionais que já tinham um posicionamento online, seja na consultoria de imagem ou até mesmo nutricionistas, psicólogos, várias profissões que conseguiram continuar fazendo atendimentos no online. E essas pessoas que perceberam isso agora, elas vão continuar. E outras que não tinham posicionamento estão entrando agora. Então, é algo que só vai aumentar. As pessoas entenderam que realmente a imagem importa, que é importante investir em conhecimento, né? A maioria das pessoas entenderam que sim, não é futilidade, não é bobagem, e muito pelo contrário, né? O vestir é uma coisa necessária, é uma coisa que a gente faz todos os dias. Então, a gente precisa sim aprender a se vestir, porque ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é uma coisa que a gente tem que nascer sabendo, né? Existe técnica para isso.